atípico de verdade, a gente com uma instabilidade política, né, por conta das eleições, uma eleição super polarizada, questão da inflação, questão da alta de juros. Residencial de alto padrão foi um segmento que sofreu, ficou aquém das nossas expectativas, então alta taxa de juros, esse consumidor ele é mais qualificado, ele é mais preparado em termos financeiros, é um consumidor que não precisa comprar naquele momento, ele compra por oportunidade ou por desejo, então é um cara que pode esperar. Já o segmento residencial de baixa renda, a gente zerou os estoques em 2022, é um setor que continua com uma demanda forte, uma demanda estável. Para nós faltou produto. A gente acabou sentindo, pelo menos o setor em que a Urba atua, que é uma classe média econômica, é a questão da inflação, né, e os juros altos. Isso impacta, assim, diretamente o nosso cliente. O poder de compra do nosso cliente diminuiu muito. A gente cresceu, né, a gente tem uma expectativa de quase dobrar, de fato, em termos de lançamentos. Então, a gente vem conseguindo entregar o que a gente prometeu em termos de crescimento. Mas o que eu acho que a gente sentiu mais foi essa questão da expectativa de uma venda a mais, né? E você vê que o nosso cliente está sofrendo um pouco mais para adquirir. Se você pegar o mercado até o terceiro trimestre de 2022, a absorção bruta deve ter sido uns 50 mil metros quadrados, alguma coisa perto disso, de 50 mil metros quadrados. A nossa absorção, né, foi em torno de 10 mil metros quadrados. Então isso para nós, assim, é um incentivo, mostra que o mercado está se recuperando, a gente está bastante animado, a gente acha que agora, a partir de 2023, o mercado vai se recuperar, vai voltar, as demandas vão voltar, as empresas, a gente tem visto que as empresas estão se movimentando. Os números de absorção bruta refletem, na verdade, o que aconteceu no ano passado de demanda. Então você está tendo muita entrega agora dos BTS, principalmente no setor de e-commerce, e as entregas estão se refletindo agora nesse ano, então os números ainda permanecem fortes. Em termos de absorção bruta e absorção líquida. Ainda que pese o fato de a gente ter tido muito mais vento de proa esse ano do que a gente imaginava. A gente já imaginava que seria um ano mais volátil esse ano, né? Todo ano eleitoral é um ano mais volátil. Normalmente é um ano de incertezas, mas especialmente esse ano a gente teve alguns eventos externos, né? Obviamente, que tem impacto brutal aí direto no nosso mercado, né? Obviamente esse ano foi um ano de ajuste para o setor, né? Ainda é um setor que cresceu 2 dígitos, mas foi um ano de ajuste. As vendas já estão bem superiores a 2019. O ano para nós foi muito melhor do que a gente imaginava. E uma outra coisa interessante que aconteceu foi, nós vamos ter o ano recorde nosso de comercialização de lojas. E isso logo após a pandemia, assim, é bastante surpreendente. Então eu diria que foi um ano muito bom. Existiu uma grande expectativa desse retorno da hotelaria, né? Quando a gente analisa os mercados, lazer, ele acabou retornando muito mais fácil, muito mais rápido, números excepcionais, já chegamos a números de 2019, e o que a gente vê, não só para o Brasil, mas como outros mercados da América Latina, que a tendência é se manter ou até subir. Quando a gente analisa o mercado corporativo, ele foi uma retomada muito mais lenta, não só de viagens de empresas, mas também de eventos. O que a gente consegue ver agora no segundo semestre de 2022 já são números de crescimento. Mas estamos muito contentes porque a gente está vendo essa retomada. Mas assim, você vê que o papel cresceu muito, nesse mercado a gente conseguiu capturar, então foi bom para a nossa empresa, mas como o valor, o tamanho global da indústria, a indústria está um pouco menor, assim, ela captou menos, porque o tijolo está sofrendo, assim. Como asset foi positivo, assim. Mas acho que para a indústria seria bom se a gente pudesse também crescer em tijolo aí, gerar mais negócio. 2023 vai ser um ano difícil, acho que por várias razões. Você tem um ajuste fiscal importante a ser feito, a gente não sabe o que o próximo governo vai fazer nesse sentido. Ainda que pese o fato fiscal, você ainda tem algumas premissas macroeconômicas que eu acho que impactam o nosso negócio, principalmente na ponta do consumo. A natureza do nosso capital e do capital dos nossos investidores é uma natureza de muito longo prazo. Então, assim, esses soluços aí de curto e médio prazo, eles não são fatores preponderantes para que a gente tome a decisão de continuar ou não atuando de forma impactante no país. A gente veio de um mercado de anos turbulentos. Se tudo der certo, se a economia voltar, se o país voltar a crescer
né, 1, 2, 3%, as empresas vão voltar aos escritórios e a demanda vai voltar com certeza. A gente imagina que a gente vai ter um bom desempenho aí na alocação dos nossos imóveis. Estamos projetando aí um crescimento acima de 10% do que a gente espera do que a gente realizou em 2022, muito forte no segmento de lazer, mas também no segmento corporativo. Na prática, a gente imagina que a taxa de juros tende a arrefecer, a gente não sabe quanto, difícil adivinhar, né? Isso tem um impacto direto no mercado de alto padrão, então ainda segue aí um momento de expectativa para isso. Então a gente está bastante otimista com o mercado de baixa renda para 2023, é um mercado que ainda tem demanda, a gente tem terrenos super bem localizados. A gente tem esperança que com uma queda de juros, a inflação de fato já entrando no controle como está e tendendo a baixar, isso volte a aquecer, na verdade, o mercado comprador. A demanda, ela existe. E juro menor é uma economia um pouco mais ativa, começa a destravar os investimentos nas empresas, as empresas começam a buscar mais espaço, aumenta a demanda, então isso também é positivo para o crescimento da indústria de fundo imobiliário e do setor imobiliário em geral. Assim. A taxa de juros é muito importante para o preço dos nossos ativos e também para o giro da economia. Então, eu estou levemente otimista. A gente não pode perder mais uma vez a oportunidade de montar nesse cavalo selado que está aí.